Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de quarta-feira, dia 6 de dezembro, nos traz o seguinte título: Apresentando um Novo Deus. Irmãos, considerando que em Atenas tinha vários deuses, e ali no Areópago, ficava bem próximo também do templo da deusa, o próprio nome Atenas, era a deusa patrona, ou seja, a padroeira de todos os demais deuses, a Atena, realmente. E cada deus desse, ali onde ele estava próximo ao Areópago, tinha vários templos onde as pessoas adoravam seus deuses. E eles, de fato, se diferenciavam, por isso que Paulo começa a dizer assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, os lugares do passado, eles eram centros de adoração. Exemplo, o templo de Rimon. Você lembra que quando o próprio Naamã fala assim, quando o meu senhor for ao templo e adorar Rimon, então ele tinha um templo. O deus Dagon também tinha um templo ali, os deuses filisteus. E todos os demais deuses tinham os lugares geográficos onde ele era adorado. Aí você vê o seguinte, se existia um lugar geográfico onde os deuses eram adorados, e Paulo descreve que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o único templo que a gente poderia definir do qual Deus habita é o nosso coração. É nós, como templo do Espírito Santo. É por isso que ele fala aos Coríntios, Vós sois templos vivos. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, assim, nós somos o templo. Deus habita em nós, não em um lugar geográfico, onde deve ser adorado através de alguma representação. Quando Paulo começa a falar que Deus não habita em templos assim, aí o povo já começa a ficar agora boquiaberto. Por quê? O Deus desconhecido dos quais eles tinham ali os seus templos, ele usou, como eu falei para vocês ontem, aquela realidade e trouxe uma realidade desconhecida. Agora, me permita ler com vocês aqui o texto que se encontra em Atos, capítulo 17, e o verso 24 ao verso 27. Na nova versão transformadora, o texto diz assim, olha só. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Irmãos, essa frase de Paulo, ele é o Deus que fez o mundo ali é cosmos, ou seja, todo o universo foi criado por Deus. Uma vez que nós bem sabemos que existiam deuses que criaram isso, que criaram aquilo, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da natureza, o Deus da fertilidade, o Deus do amor, eram vários deuses que existiam ali na Grécia. E quando ele fala que esse é o Deus que criou o mundo, ele singulariza. Paulo começa a enfatizar a importância do único Deus. E outra coisa, um Deus pessoal, não um Deus coisificado. A expressão ele, aqui como ele fala assim, ao Deus, quando ele fala assim, ele é o Deus, ele está colocando o gênero pessoal, o gênero masculino pessoal. Não é uma coisa até então. Olha o que é que diz o resto do verso. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Aí ferrou, Eu falo assim, ferrou, porque aquilo foi uma agressão contra os deuses pagãos. E olha o que é que o comentário bíblico adventista fala sobre isso. Deus não só criou o universo, como também formou todas as coisas que nele existem. Esse ensino de Paulo era uma sentença de morte à mitologia pagã. Quando Paulo singulariza aquele Deus, o Deus verdadeiro, o qual ele servia, ele deixa as pessoas em uma situação totalmente surpresa. Como assim? Ele é não só o Criador, mas é Senhor de tudo que fez. Não existe nada a qual Deus possa ser comparado. E o restante do texto diz assim, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as coisas, todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de vós. Assim como os deuses eram deuses distantes que tinham se oferecer sacrifícios para aplacar a sua ira e trazê-los de volta, Deus é um Deus que serve, não um Deus que quer ser servido. Ele é aquele que se dispôs. E aqui, quando Paulo começa a falar sobre isso, e depois ele fala da ressurreição de Cristo, ele fala que Deus veio servir e em Cristo confirmar o seu serviço através da entrega de sua vida para nós pecadores. Isso, irmãos, aos olhos daqueles homens que estavam ali ouvindo, foi uma afronta enorme. Primeiro,
Deus é único. Segundo, ele é pessoal. Terceiro, ele criou todas as coisas. Quarto, ele é Senhor de tudo. Quinto, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sexto, ele veio para servir e não para ser servido. O próprio Jesus falou isso, né? Porque o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nos criou, hoje nos mantém e por sua graça e misericórdia nos salvará. E aqui eu fecho o seguinte ponto. É claro que o autor Lucas, quando descreveu aqui essa parte de Paulo, ele singularizou. Mas eu não tenho dúvida, irmãos, que verdadeiramente Paulo deve ter falado muito mais coisas e deixado aquele povo espantado. É tanto que alguns saem, como eu falei para vocês ontem, mas outros ficam, de acordo com o verso 34. Alguns se convertem, alguns o aceitam. Se eu e você fizermos valer a fé que temos em Deus, demonstrando quem Ele é, o que Ele é e aonde Ele quer nos levar, com certeza traremos muita esperança ao mundo que perece. E assim, se nós apresentarmos esse Deus para todas as pessoas, eles terão novas esperanças, eles terão novas perspectivas de vida. E assim, com certeza, a esperança que inunda o nosso coração alcançará eles também. Que Deus, portanto, nos abençoe e que esse Deus apresentado por Paulo como um novo Deus seja o Deus que eu e você viva em novidade de vida para a glória do seu nome e que ele habite em nosso coração para sempre. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Pai, pela mensagem do Senhor para nós nesta manhã e pedimos que a Tua palavra, que a Tua mensagem, que a pessoa do Senhor habite em nosso coração verdadeiramente. Paulo, cheio do Teu Espírito, proclamou, proferiu, ensinou sobre as verdades do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, com o mesmo Espírito, ensinar ao mundo que perece. Obrigado por essa esperança, obrigado pela Tua palavra e nos enche, Senhor, com a satisfação do serviço ao Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia em sua presença, Deus o abençoe. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e faça aí algum comentário, caso você tenha interesse ou alguma abordagem, caso seja do seu interesse. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até logo.